Você foi vice-campeão, né? Os caras me ligaram e falaram, você não quer vir pra cá? Eu falei, cara, porra, eu vou nessa. Eu vou pra Portugal, vou fazer lá, gosto do formato reality show, me dou bem com essa, né? E aí eu fui. E aí, pô, cheguei em Portugal, eu fiquei 15 dias trancado dentro de um hotel. E eu tinha os horários que eu podia ir à piscina, malhar, para não encontrar, né? Porque Os assim, outros. eu tava com uma novela estourada lá e Malhação passando. Nossa. Então, o povo português tinha uma coisa comigo muito grande, tem até hoje. É Sim. muito Aí, louco, né? aí, cara, mas a minha cabeça o tempo todo pensando, né? Aí, ali, E estratégias. Segura essa história. e aí, olha só. Não aí, saiam daí. o cara, vinha o garçom, sempre trazia comida e etc e tal. E num dia desses que o garçom abre a porta, eu vejo um jornal na porta vizinha ali. E o garçom entrou para fazer não sei o quê, eu saio, pego o jornal e escondo o jornal. E ele sai e vai embora. Eu estava sem telefone, sem celular, o telefone do quarto era só para Recepção. para pedir coisa, né? room E aí service. eu abro o jornal e eu conheço quase que todo o elenco. Conheço assim, vi pela primeira vez com quem eu ia contracenar. E aí eu vejo uma matéria à parte, quase uma página inteira, de uma mulher chamada Elsa Raposo, que era uma espécie de Vera Fischer de Portugal. Tá? Uma atriz polêmica, envolvida com drogas, e que ia entrar na Fazenda para bater ou não, mas ia fritar eu e ela ali. Sim, eram dois personagens parecidos. E aí eu vi, né? E eu falei, pô, cara, que coisa interessante que essa história. Lembrei da Vera e o caramba. E ela estava numa clínica. E ela estava na clínica, internada. E estava lá na clínica, caramba. Aí eu falei assim, cara, eu vou começar o programa antes aí. Começar o programa antes. O garçom, quando veio, num outro dia, eu falei com o garçom, falei, irmão, eu vou te pedir uma coisa. Eu preciso que tu arrume um táxi. E eu preciso sair daqui. E o garçom entrou na minha e falou, tá ok. Ele envolve as pessoas, E né? ele armou o táxi, meu irmão, pra ficar num elevador que quase ninguém pegava, não sei o que, coisa. Eu sei que eu saí do elevador, entrei no carro, na parte de trás do carro, me abaixei e falei pro cara, sai, e o cara saiu, porque a frente do hotel ficava cheio de imprensa. Sim. Aí ele saiu, e aí eu com o jornal na mão, falei assim, tu conhece esse bairro aqui, essa clínica? Ele falou, conheço, claro, 20 minutos daqui. Eu falei, meu irmão, vai pra lá. Aí ele foi. Aí, pô, foi pra lá, quando chegou em frente à clínica, eu desci do carro, agradeci o cara, aí toquei a campainha da clínica, veio o cara, atendeu, uma mulher atendeu. Pois não, eu falei assim, ó, meu nome é Alexandre Frota, sou brasileiro, vou fazer o programa, não sei o que, coisa e tal, eu vim visitar a Elsa Raposo. Pois não, senhor. E aí a mulher foi lá dentro, daqui a pouco vem ela e a Elsa. A Elsa olhou pra minha cara, ela falou, você é o Alexandre Frota, o brasileiro que eu falei? Eu falei, sou eu mesmo, eu vim aqui te ver. Ela falou, mas entra aí. Aí eu entrei, aí eu fiquei com ela conversando, trocando várias ideias, contei um pouco da minha vida, da dela, não sei o que, coisa e tal, papapá. Aí eu falei, cara, eu queria muito ter visto você, não sei porquê, mas, pô, foi muito bacana, porque falaram que você seria o Alexandre Frota de Sais, que a gente ia bater junto, ou talvez a gente nem fosse bater, talvez a gente fosse se apaixonar Sim. lá dentro e etc e tal, mas, pô, muito bacana te ver, é uma pena que você não vai fazer o programa. Não, tudo bem, não sei o que, coisa e tal. Cara, na hora que eu vou sair da clínica, tem uns Lotado. 50 jornalistas na porta. Aí, pô, quando eu abri a porta, assim, aquele monte de jornalista, aí eu tava de mão dada com ela, falei, pô, então eu tô indo embora. Ela falou, tá bom. Aí eu dei um beijo na boca dela, assim. Cara, saiu em tudo que foi lugar. Porque ela é uma estrela de lá. Sim. E aí, eu voltei pro hotel. Aí no dia seguinte vem com os jornais, aquela coisa, eu veio os diretores da Endemol. Claro. Aí chegaram no quarto pra mim e falaram, pronto, Não pode. como que você sai do hotel, contrato, não sei o que mais? Pô, tu foi na clínica, ver a Elsa, tava zona é beijando, essa? que porra é essa? Eu falei, meu irmão,
o programa já começou. É isso. Me agradece depois. Agradece que a gente está na capa de todos os jornais, a gente está em todos os programas de fofoca, deve estar passando, eu não tinha televisão, mas eu na minha cabeça falei, já está passando. Ele falou, não, isso sem dúvida nenhuma. Eu falei, então, irmão, pô, já deu a largada na parada e acabou o assunto. Ele Me falou, expulsa, não. aí ficou aquela coisa e pá, e aí me levaram para dentro do programa. E aí, E você também montou a estratégia de colar no outro cara. não, sim. Aí, quando eu chego, eu já tinha visto um cara que era... ele é assim, um mistura de Mick Jagger com Mick Jagger com Clodovil. Ele é ex-travesti. Ah, que é O uma... José Castelo Branco. Isso, que é marido de uma socialite Isso, trilionária. trilionária, que tipo eles que- moram em Nova York, eles cuidam de diamantes. É, isso mesmo. E ele é um marchand. É uma... E o can... Esse cara, você não tem noção. Uma mistura Ele é uma... de Mick Jagger com Não, Clodovil. mas Clodovil. é a melhor definição. É. E ele é, lá em Portugal, uma mega celebridade. Sim. Porque ele continua muito feminino, É. mas se casou com essa senhora trilionária e ele Não, posta... se você colocar aí, É muito bom. colocar José Castelo Branco, Portugal, tu vai ver a cara dele. É uma figura andrógena. Aqui. É uma figura andrógena com a eletricidade do Mick Esse Jagger. é o José, e ele é o José. Depois nós colocaremos aí na tela para que vocês E ele é vejam. elétrico como o Mick Jagger e tem aquela coisa blazer que tinha o Clodovil, Tá. entendeu? E aí eu falei assim, Aqui só é o José e a esposa. ela tem 82 anos, Isso. uma coisa assim. E ele é ex-travesti, ele é um marchand. Aí quando eu entrei, Cecília, eu te falo que eu já fui assim, pensando em tudo. Eu cheguei, na hora que eu fui apresentar, tal, todo mundo de smoke, todo mundo de longo e o caramba, eu fui de 50 Cent. Eu fui de... A galera de smoke Eu e fui, ele de 50 Cent. eu fui de regata, com o Pô, boné demais. pra trás, óculos escuros, calça camuflada. Eu já entrei, eu falei, eu vou entrar como eu. Eu não vou ficar entrando de Sim. smoke e o caramba. Aí eu entrei, quando eu fui direto na direção dele. Fui direto. Porque Aí eu falei chegou. assim, cara, esse sujeito, eu sou o tipo de homem que ele gosta. Eu fui direto, segurei no braço dele e falei assim, ó, você vai comigo até o final desse programa. E sentei atrás dele, na cadeira atrás dele, ele sentado aqui, aí pá, apresentaram não sei o que, coisa e tal. No caminho que a gente foi pra fazenda, quando a gente chegou na fazenda, eu repeti o que eu fiz na Casa dos Artistas. Eu fico esperto, sou o primeiro a pular dentro da casa. Tá. E já vou pro quarto que eu quero ficar, Aham. e eu prefiro ficar sempre perto da porta, porque ali abriu a porta ou fechou, eu vejo todo o movimento que está acontecendo dentro do quarto. Tu fica lá no final, Cara, você é perde muito um monte de coisa. estrategista, brother, E aí sério. eu fiquei, e já escolhi essa cama e peguei ele pelo braço e falei, e você vai dormir do meu lado, nessa cama aqui. E aí eu falei, eu vou criar uma coisa que vai fazer com que o público se apaixone pelo casal, achando que em algum momento eu vou ter uma relação com ele, Tá. né? Ele vai ficar apaixonado por mim, ele vai sofrer, ele vai ter todos os tipos de emoção comigo e eu monto essa situação e trago ainda depois uma terceira pessoa que é uma modelo, atriz, a Ana Afonso, que eu começo a namorar ela e cria um triângulo e ele começa a ficar enciumado e ele começa a, toda vez que eu vou ter alguma coisa com ela, ele chegava e ficava meio que de empata foda, Tá, sabe? você fez um roteiro Eu de fiz uma um novela roteiro. lá dentro. E deu muito certo, o negócio foi explodindo. Eu tinha na minha cabeça aqui o TV Pirata, então eu falei, eu vou começar a fazer esquetes dentro da casa, mas eu não posso fazer esquetes com todo mundo. Eu vou fazer com ele as esquetes e vou fazer na madrugada, que é quando todo mundo está dormindo. Ao longo do programa, as pessoas da casa, os outros candidatos, começaram a perceber que algo acontecia, que estava fazendo com que o público tivesse uma paixão louca por mim e por ele. Porque o teatrinho que eu fazia de madrugada passava, mas a gente dentro da casa não via. É. Mas dava muito certo, porque tudo que eu pedia para a produção ia mandando. E todo dia eu criava uma esquete com início, meio e fim. Bom, Que figura. isso deu muito certo. E aí eu começo a ficar com a Ana, e aí ele tem todos os ataques dele, etc e tal. E aí a gente vai pra final, a gente vai junto pra final. E na final eu peço
que o público de Portugal vote nele. Tá. Entendeu? Aham. Tanto que ele leva, E né? ele leva. E as pessoas falam que eu ganhei o programa, porque eu fui intenso no programa. Quando acabou o programa, o diretor do programa, chamado Vasco, ele Maravilhoso. o Vasco me levou assim, me chamou e falou assim: vou te falar. Nós tivemos que contratar duas equipes Sim. alternativas só por tua causa, cara. Porque você liquidou com a parada. Ninguém dormia por tua causa. tava Porque preparado. eu atuava na madrugada. Sim. Né? Eu atuava de madrugada. Então foram várias coisas assim, e fez muito sucesso. Porque eu fui um personagem importante dentro daquele programa. Para você ter uma ideia, eu comecei a namorar a Ana e chegou um momento que a gente se relacionou sexualmente. Né? Só que eu ficava procurando, eu tinha que procurar o lugar aonde que a gente ia, transar dentro da fazenda, né? Não tinha edredom? Não, tinha edredom, mas, edredom, as pessoas passam, aquela coisa toda. Aí, Os teus vícios você gosta de fazer de forma mais privada. Aí eu vi o estábulo. E o estábulo não tinha... O estábulo era muito escuro, né? Só tinha os cavalos e a vaca lá. Eu falei, puta, vai ser lá que vai ser os encontros com a Ana. E a gente fez. Deus. A gente foi... Era embaixo do feno. Era a farra do feno. Mas foram A muitas farra vezes... do feno. Foi muitas vezes seguidas e etc e tal. Bom, vai vendo essa história. Isso é muito bom, cara. Aí, toda semana entra o capataz para explicar a culinária, para isso, para aquilo. E aí ele entrou e falou assim, olha, nós estamos trazendo aqui o veterinário, nós vamos colocar aqui dentro agora da fazenda, vamos trocar a vaca por uma vaca que tá prenha e vocês vão fazer vão fazer o parto. Aonde vai dar Vamos isso? sortear quem vai fazer o parto. Aí todo mundo, cada um pegou um papel, eu peguei o papel, pá. Alexandre Frota foi sorteado para fazer o parto da vaca. Aí o cara me ensinou, fez aquela parada toda, não sei o quê. E geralmente, não é toda, mas geralmente nascem de madrugada. Então, o que eu fiz? A gente foi ficando de plantão, né? Pô, vai nascer hoje, não vai? Vai nascer hoje, não vai? Não sei o que, coisa e tal. E aí eu falei assim, cara, o dia que for nascer, eu tenho que estar já pronto. Então eu passei a dormir, já de bota, calça, camisa, caramba, eu dormia pronto. Dormia pronto. Falei, a hora que acontecer, eu dormia pronto. E aí, toda vez que a gente gravava no estábulo, tinham as equipes, tá? Não tinha câmera robótica, eram as equipes. Tá. Então, toda vez que a gente fazia qualquer ação lá, tinha as equipes. Claro. Bom, aí um dia qualquer, uma noite, uma madrugada, atenção, Alexandre, a vaca vai nascer. entrou em processo de parto. O que a produção não contava é que eu tinha dormido vestido. Então eu levanto igual um raio, saio correndo e do quarto até o estábulo, que dava uns 200 metros, mais ou menos, cara, eu parecia o Bolt. Eu cheguei muito rápido. Eu cheguei tão rápido que eu abri o estábulo estava no escuro. O estábulo estava no escuro e não tinha uma equipe. Tá. Aí eu Preparado. pensei, como que esses caras sabem que a vaca Que a entrou vaca- em processo de parto se não tem equipe aqui dentro? Eu gelei. Que eu falei, tem câmera Estão me vendo microcâmera. transar aqui. Mas eu não pude falar nada. Eu fui pro... Aí eu cheguei tão rápido que depois começou a chegar as equipes. E aí chegaram as equipes e eu com aquilo na minha cabeça falei, puta, mano, fudeu a parada. Aí comecei... Tem todos os registros. Aí eu comecei a fazer, né? O parto do bezerro foi um negócio assim, não sei quantos Transcendental. pontos de audiência deu, porque, pra você puxar e o caramba, e com jeito, e o veterinário atrás das câmeras explicando Aham. o que eu tinha que fazer, não sei o que, coisa e tal. E eu meio que, umas horas, eu fazia meio Richard Rasmussen, né? Falava, eu ficava, esse cara vai nascer aqui, olha, não sei o que, coisa e tal. Não, eu aproveitava os caras. Sensacional. Bom, aí, fez o parto, não sei o que, foram horas. E aí, você deixa lá, a vaca levanta, lambe o bezerro, não sei o que, aí ele levanta, vai, e Tropeça. saiu pro pasto. Bom, saiu pro pasto, fechou o estábulo, foi todo mundo da casa, as mulheres chorando, emocionadas, porque viram o bezerro nascer, aquela coisa toda. E eu sentei na frente do estábulo e fiquei parado.
Aí, quando a casa, cada um foi fazer um negócio, bababá, aí eu entrei no estábulo. Abri a porta do estábulo. Aí comecei. O paranoico. Comecei. Achei uma. Achou mesmo? Achei uma primeira câmera. Dizem que eles têm todas as fitas Eu guardadas achei até 6 câmeras micro Então- dentro do Teve coisa. Então uma quer galera dizer que viu uma Não, edição... a TV Não. portuguesa Hoje. tem o último Não. filme de fato de Sim. Alexandre Frota. Aí, A última foda de frota está lá. não, É. e aí, olha só. Aí eu achei, eu falei assim, puta, mano. Aí eu voltei, né? Falei, pô, eu quero falar com a direção do programa, quero ir no confessionário, quero falar com a direção do programa. Eles falaram, pode vir. Aí eu entrei. E eu antigamente não, lá naquela época que eu tava fazendo o programa, eu falava muito, porra, a chapa vai esquentar, a chapa esquentou. Falava, né? Pô, aí eu sentei de frente pra câmera no confessionário. Aí eu falei assim, pô, eu queria falar com o diretor do programa. Aí veio o diretor, veio outro lá. Pô, não, Frota, nós estamos te ouvindo. Aí eu falei, olha só, já fazem quase 1 mês e meio que eu estou me relacionando com a Ana e a gente está transando dentro do estábulo. E hoje eu me Descobri. deparei com 6 câmeras, né? Porra, cara, eu não sei o que falar para vocês. Aí o diretor falou assim, ó, como você mesmo fala no Brasil e fala aqui dentro, a chapa já esquentou, Frota. Aí eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Ele falou, ó, a primeira vez que vocês foram, porra, o suíte inteiro Um meteoro, assistiu. né? Porque ninguém esperava. Aí nós tomamos a seguinte providência. Fizemos um switcher Frota Ana separado, botamos as microcâmeras independentes e toda vez que você ia com ela para lá, só eu ou o editor-chefe é que tínhamos a chave dessa sala de edição e a gente entrava, o editor, pá. E outra coisa. E a gente assistia com Eles muito bom grado. assistiam, Muito obrigada. mas eles não botaram nada no ar. Claro. Né? Eles tiveram que tirar. Só que, porra, vazava pra imprensa, porque eu entrava com ela e depois, pô, entrava e aí a câmera cortava pra sala, ninguém jantando e o caramba, sabe? As pessoas, né, entenderam isso. E aí, cara, eu falei, pô, mas o que eu faço? Aí eu saí e falei assim, pô, não posso mais, né? E aí eu pensei assim, cara, eu sou tão jogador dentro de reality show que eu fiquei com medo dela achar que eu sabia da parada e que eu tinha feito de propósito. Entendeu? Aí, porra, minha cabeça, aí eu falei, puta, eu não vou mais fazer com ela. E aí ela sentava comigo, a gente tomando cerveja, ela, pô, e aí, vamos lá? Eu falava assim, puta, Ana, vamos não. Vamos ficar por aqui mesmo. Ela, mas por quê? O que tá acontecendo? Tô com uma dor de cabeça. Nada, A vingança não sei o quê, também, coisa né? e tal. E aí, quando ela sai, ela foi eliminada, quando ela sai, Ela ficou puta. não, tava sexo na quinta, não sei mais o quê, e pá, na fazenda, e o caramba. Aí ela viu, né, ela soube. Aí eles, de propósito, eles fizeram uma prova comigo e perguntaram, e na prova era assim, você quer andar de cavalo ou você quer que a Ana volte pra jantar contigo? Eu falei, puta, claro que eu quero que a Ana volte pra jantar aqui um dia. E aí ela vem, eles montaram um negócio fora da casa, trancou todo mundo na casa e deixou. E aí ela foi. E aí ela veio com a notícia pra mim, né? Ela veio jantar e aí ela falou, cara, puta, tu não sabe. Quando eu cheguei lá fora, falei, o que foi? Ela falou, cara, a gente tava na capa de todos os jornais sensacionalistas, revistas, etc e tal, com as nossas cenas, né? Que não foram ao ar, mas vazou, né? Vazou, a equipe, todo mundo falou. Eu falei, pô, eu sinceramente fui pego de surpresa. Aí contei a história para ela, que eu achei as câmeras, nunca ia imaginar que tivesse microcâmera lá, porque toda vez que a gente entrava lá, eram 3 equipes Cameraman, que estavam né? gravando com a gente. Então eu falei, pô, os caras não botaram nem microcâmera, nem não tinha câmera robótica. Então, porra, nem sei o que te falar, mas, pô, e aí eu, não, tudo certo, tá, pá, mas foi um momento difícil.